O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado apresenta hoje o texto final. A expectativa é votar a proposta ainda nesta semana. Repórter Marília Ribeiro. Discutida há 40 anos no Brasil, a reforma tributária parece estar próxima de ser concluída, ao menos a sua primeira parte. A proposta que cria as regras que vão viabilizar o IVA dual com a substituição dos tributos ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS por CBS de nível federal, IBS de nível estadual e municipal e o imposto seletivo de nível federal terá o seu parecer apresentado nesta segunda-feira. O relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, já adiantou que o relatório está praticamente pronto, faltando apenas alguns ajustes que deverão ser discutidos com a equipe econômica do governo e com a Câmara. Na última sexta, o senador se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir sobre a tramitação da matéria que sofrerá mudanças. Desta forma, retorna para análise dos deputados. Em paralelo, a CCJ e a Comissão de Assuntos Econômicos fizeram 35 audiências públicas em relação ao tema. Na CAI, um grupo de trabalho se debruçou sobre o assunto sob a presidência do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Segundo Isalci, cerca de 70% das sugestões que foram apresentadas pela comissão estarão no parecer do relator, mas que é preciso aguardar para saber o que de fato estará no relatório. A gente conhece ainda o relatório, está trabalhando ainda com o relatório, né? Mas melhorou bastante pelo que a gente conversou, né? Foram acatadas muitas sugestões das audiências. Ainda vamos ficar com alguns problemas, como a questão do simples, não é? Eu acho que isso aí vai pegar um pouco as prestadoras de serviço. O governo não encaminhou ainda para o Congresso a desoneração da folha, que poderia dar uma compensação aí às prestadoras de serviço que terão um prejuízo muito grande. Então vamos aguardar o relatório. A proposta de reforma tributária estabelece um período de transição. São 7 anos, de 2026 a 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Para o governo e para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a matéria é prioridade nesta reta final dos trabalhos em 2024. Mas a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pode travar o andamento da pauta. No início do mês, Dino liberou a retomada de pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto. Entretanto, o ministro exigiu regras mais rígidas sobre a transparência e a rastreabilidade dos recursos. Por exemplo, as emendas de relator e de comissão estão liberadas, com as respectivas identificações dos parlamentares que apadrinharam a emenda. A decisão do STF desagrada boa parte dos congressistas. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que houve um incômodo com a decisão, mas que o executivo tem uma posição clara sobre o tema. A Jovem Pan, o líder do União no Senado, Efraim Filho, defende que as principais demandas sobre transparência e rastreabilidade foram atendidas no projeto aprovado pelas duas casas e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda ressaltou que o Supremo tenta burocratizar as prerrogativas do parlamento, mas que o assunto não deve interferir na regulamentação da reforma tributária. Entendo que é hora sim de avançar, até porque nós queremos concluir o ano com essa matéria resolvida para que em 2025 a gente comece uma segunda fase da reforma tributária, que é sobre a reforma sobre o patrimônio e a renda. Então, apesar do tempo exíguo, de um calendário apertado, a complexidade que é a reforma tributária, mas acredito que o Senado terá a responsabilidade de tentar concluir essa votação ainda esse ano. Em 2025, ainda deve-se falar em regulamentação da reforma tributária. Isso porque o projeto que estabelece regras para o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços só será analisado ano que vem. O objetivo do Comitê Gestor é conduzir a transição do atual modelo tributário para o novo modelo a ser implementado pela reforma. E assim garantir não só o cumprimento das regras, mas também elaborar medidas para evitar perdas de Estado
alertado que poderiam perder arrecadação nos primeiros anos do novo sistema.